Nós estamos vendo aí os vários senadores se manifestando, dando a posição deles em relação às denúncias, em relação aos vários temas relacionados às investigações da CPI. Hoje, Carlos Wizard optou por ficar em silêncio, aproveitando que ele tem um habeas corpus que dá a ele esse direito. E vamos falar sobre essa situação com o Diogo Pascarelli, que é consultor de relações governamentais da BMJ Consultores Associados. Diogo, boa tarde. Boa tarde, Denise. Boa tarde, ouvintes. Bom, Diogo, acho que o Carlos Wizard foi o que mais ficou em silêncio, né? Outros tinham esse direito também, até o próprio ex-ministro Pazuello, mas optou por responder as perguntas. Ele não se esquivou de quase nada em relação aos questionamentos. Mas como é que você vê o encaminhamento agora da CPI? Né? Prorrogação, uma lista enorme de pessoas que terão de depor e essa mudança um pouco de foco que houve a partir das denúncias de Luiz Miranda, e a gente teve alguém que seria supostamente negociador das vacinas, aí intermediário pelas empresas, denunciando mais envolvimento de Ricardo Barros. Bom, boa tarde mais uma vez. Com certeza, o empresário Wizard foi um dos que mais permaneceu calado, se não realmente o que mais permaneceu calado. Como você bem destacou, o STF tem publicado habeas corpus, né, tem feito decisões garantistas que garantem o direito das pessoas permanecerem caladas e não criarem provas contra si mesmo. Muitos tiveram isso, inclusive o ex-ministro Eduardo Pazuello e outros representantes do Ministério da Saúde, outros empresários também, mas ainda assim todos falaram, todos entraram na discussão, todos responderam perguntas, mas o Wizard não. Né? Um dos motivos que a gente entende que isso está acontecendo é exatamente por ele estar no centro de uma polêmica sobre o uso dos kits, né, preventivos de coronavírus, de os tratamentos precoces, né, e que acabou ficando sem eficácia. Se ele tivesse participado da CPI da pandemia lá atrás, quando ele foi realmente convidado a comparecer como testemunha, provavelmente ele estaria num cenário diferente. Mas agora, realmente, depois de todos os desdobramentos que já tivemos até então, fica bastante delicado para ele se manifestar, uma vez que outros já fizeram isso, já deram diversas versões, já foram levantadas diversas provas sobre o caso. Pode ser que ele, ao falar, criasse realmente uma situação muito delicada para enfrentar adiante. Então, nesse sentido, é uma grande estratégia da defesa dele realmente fazê-lo ficar calado. E como você bem destacou também, agora, a partir do depoimento dos irmãos Miranda, que aconteceu na última sexta-feira, a gente tem uma ruptura com o que vinha sendo o cenário da CPI, e agora a gente acaba entrando, né, ao longo dessa semana, num outro cenário, que é realmente avaliar se houve ou não esses desvios, né, ou pelo menos as tentativas de desvios na compra de vacinas no Ministério da Saúde. É um caso que muda muito o norte da CPI, principalmente lidando aí com o prazo que ela tem, que agora acaba virando um prazo apertado frente aos novos acontecimentos. Lembrando aí que a CPI ela deve permanecer, por enquanto, até o dia 9 de agosto, mais ou menos, mas que agora passa a ser solicitado pelos senadores, né, inclusive pelo vice-presidente da comissão, o senador Randolfo Rodrigues, o adiamento do final dos trabalhos para outubro, para que dê tempo de avaliar todos os novos nomes, todos os novos acontecimentos que foram colocados aí à luz do debate. A gente vê as implicações aí do líder do governo na Câmara, mas ele vem se manifestando pelas redes sociais, rebatendo qualquer acusação de envolvimento dele nessas irregularidades que puxam inclusive o período em que ele foi ministro da Saúde, né, quando ele estava no ministério no governo Temer, não é? E ele vem rebatendo ponto por ponto, desde o início falou que quer dar as explicações à CPI. Não é? Ele é um político bastante experiente, né, e é ver se há provas em relação a todas essas denúncias que estão surgindo. Se fala de pessoas presentes nas reuniões ou para pagamento de propina em relação à AstraZeneca, ou então envolvendo a Covaxin, mas faltam as provas, não pode ficar essa coisa de uma palavra contra a outra, né? Exatamente, e isso acaba sendo dos maiores limitantes da CPI da pandemia, porque acaba virando uma guerra de narrativas, né? E, em determinados dias a gente vê alguns depositores, né? Algumas pessoas fazendo depoimentos, narrando uma história, como é o caso dos irmãos Miranda, e no outro dia a gente vai ter casos em que essas situações serão
apresentados contraditórios, mas, de fato, a maior dificuldade é a apresentação de provas consistentes. Até por isso, a oposição fez um protocolo no STF, fazendo uma denúncia crime contra o presidente Jair Bolsonaro, tentando mudar um pouco o cenário do debate, né? Porque uma vez que vai para o judiciário, aí sim as provas precisam ser de fato apresentadas, de fato avaliadas. Enquanto isso permanecer no debate político, a principal batalha, como sempre é, né, do ponto de vista político, é de narrativa. Então, quem tiver ali uma eloquência melhor, uma postura dos fatos, dos acontecimentos, né, desculpe, que dê a entender para os ouvintes, ou dê a entender para a população de modo geral, de que é aquilo uma realidade, é que vai sair ganhando desse debate. E é nesse cenário que o deputado Ricardo Barros, ex-ministro da Saúde, como você bem destacou, ele ganha um pouco, porque ele é um político muito experiente, ele já trabalhou no Ministério da Saúde, conhece muito bem o Ministério da Saúde, ele vem de um partido que é o PP, que é um grande aliado do governo Bolsonaro nesse momento. É um partido que, desde o governo Temer, mas também o governo Dilma, já vem ganhando muita evidência na esplanada dos ministérios, então é um partido forte. O Ricardo Barros é bastante eloquente, ele consegue conversar, não só em casos de oitivas, como é que ele virá fazer na próxima semana, mas também individualmente com os senadores. É um parlamentar que assume um cargo, atualmente, um cargo muito importante, né, que é o de líder de governo. Então, ele não é como o deputado Luiz Miranda, que era um cara do baixo clero e acabou ganhando uma evidência. O Ricardo Barros, ele tem um histórico, ele tem um bom relacionamento com vários parlamentares, ele tem um histórico na esplanada muito forte, e isso provavelmente ajudará a esclarecer os fatos ali perante a CPI da pandemia. A gente tem visto até agora a CPI ficar muito naquela questão de um gabinete paralelo para a saúde, não é que Carlos Wizard per- se recusou a responder qualquer coisa a respeito disso, e no começo ele disse que ele nunca participou do tal gabinete, se existisse, não é? Ele fez uma apresentação inicial. Nós temos a posição dos governistas e da oposição muito diferenciada, e o que surgiu, talvez de fato novo, foi exatamente essa questão envolvendo a compra de vacinas, né? Primeiro teve a demora em relação à Pfizer, depois agora as denúncias da Covaxin, e vai vir esse próximo capítulo envolvendo possível propina da AstraZeneca. Agora, se não surgir nenhum fato novo, o fato de a CPI ser prorrogada pode levar a um desgaste maior do governo, pode ter alguma implicação política diferente? Esse caso que a gente observa agora ganhando momento essa semana é a bola da vez para os senadores. Tudo que vinha sendo discutido dentro da CPI até o começo da semana passada eram coisas que já estavam presentes no discurso da ala governista do próprio presidente Bolsonaro, que era exatamente um questionamento a quarentena, as medidas de quarentena, questionamento ao uso de máscara, o incentivo ao uso de medicamentos, o questionamento sobre o uso de vacina, etc. Isso tudo já fazia parte do discurso bolsonarista e já era esperado, né, que fosse debatido dentro da CPI da pandemia. E por isso que a gente fala que essa primeira metade da CPI ela foi um marasmo, não teve nada de novo. Agora, com esses acontecimentos, aí sim é a bola da vez. Existe uma tentativa, evidentemente, de tudo que acontece na CPI ser utilizado para fritar as chances do governo Bolsonaro de ser reeleito em 2022. E os senadores ali que compõem o grupo, né, de oposição ao governo, chamado aí de G7, eles vão aproveitar essa oportunidade, eles vão utilizar ao máximo os recursos que a CPI provê a eles para fritar o presidente Bolsonaro e toda a ala governista. A gente já viu eles fazerem uma fritura pública do ex-ministro Eduardo Pazuello, a gente já viu eles fazerem isso com o ministro Ricardo Salles, com o Ernesto Araújo. Então, essa chance agora que coloca o holofote muito dentro do Palácio do Planalto será utilizada. Mas também é uma dificuldade para o Ministério da Saúde no momento em que tenta reajustar, né? E a gente tem uma nova gestão no Ministério da Saúde, que é o ministro Queiroga, pegando uma herança que vai dificultar muito, principalmente no departamento de logística, que é onde estão aí alguns desses embrólios, né, de possíveis desvios. É um departamento super importante, todos os contratos de aquisição do Ministério da Saúde passam por esse departamento, passam por essa diretoria, né, da diretoria do departamento de logística. Então, ter uma mudança ali, nesse momento, também acaba criando um problema. Esse problema pode vir a travar alguns processos de aquisição.
A gente não acredita que isso vai travar muito, mas pode criar, sim, alguns atrasos na distribuição de vacinas, porque, de novo, é o Departamento de Logística do Ministério da Saúde. Mas, mesmo assim, ainda que isso trave ali no Ministério da Saúde, vai ser puxado de novo para o contexto da CPI, para a fritura do presidente e seus aliados, mais uma vez, para tentar evitar sua reeleição em 2022. Por outro lado, o presidente já tem indicado que não teve envolvimento nisso, não tinha conhecimento dessa situação, e agora cabe também a quem fez a denúncia provar que, de fato, teve uma conversa com o presidente Bolsonaro sobre esse teor, com os líderes e representantes do governo sobre esse teor também, e aí que, de fato, houve a prevaricação, né, que é o principal crime apontado pelos denunciantes. E aí a investigação é que vai realmente comprovar se houve ou não. Mas, ao longo dessa investigação toda e toda essa guerra de narrativa, certamente o governo será o maior prejudicado. Ouvimos o Diogo Pascarelli, que é consultor de relações governamentais, BMJ, consultores associados. Diogo, muito obrigada, uma boa tarde. Muito obrigado, uma boa tarde.